Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos à nossa quinta aula da disciplina de Cristologia, nossa quinta e última aula dessa disciplina. Estaremos abordando a lição 9 e a lição 10. E como de costume, nós vamos aos nossos objetivos. Bom, nosso primeiro objetivo é evidenciar a essência bíblica do ministério de Jesus em sua primeira passagem pessoal pela Terra. Também vamos analisar os fatos registrados na Bíblia relacionados à volta de Cristo envolvendo sua igreja. Também analisar os fatos registrados na Bíblia envolvendo a glória de Cristo em seu retorno à Terra. E também analisar os fatos registrados ao reinado de Cristo envolvendo a sua igreja. Que Deus nos dê graça e nos abençoe nesta jornada. Vamos aí ao nosso próximo slide? Bem, nós vamos iniciar falando um pouco sobre a oração. A oração era parte importantíssima da vida e do ministério de Cristo aqui na Terra. Nos evangelhos temos muitas passagens sobre a vida de oração. O evangelho escrito por Lucas, porém, enfatiza sua vida devocional de oração, fazendo 10 citações a respeito. Então, vamos observar esses momentos de oração. Mas antes de falar desses momentos, é importante nós entendermos, né, o ponto fundamental da questão teológica da oração. Será que dá para um crente, para um cristão, viver sem oração? É, porque a oração, ele é o meio pelo qual Deus deixou para que nós pudéssemos ter um contato íntimo com o próprio Deus. Aí, na antiga aliança, os israelitas eles não entravam, né, no Santo dos Santos e nem no lugar santíssimo, que era uma obrigação, né? Era uma função, aliás, melhor dizendo, era uma função do sacerdote. Porém, com a morte de Cristo, o véu se rasgou e hoje nós podemos e temos a condição de entrar na presença de Deus sem nenhum impedimento e sem nenhuma necessidade de um intercessor, né? Podemos falar com Deus através da oração de forma direta. Então é muito importante que nós, como crentes, né, e mesmo nós que estudamos a teologia, nós temos que ter essa consciência. Não dá para viver uma vida sem oração, né? Por mais que nós temos aí os nossos compromissos, mas é importante sempre nós mantermos, né, uma vida de disciplina na oração, porque o conhecimento ele é enriquecido através da oração, através desse contato com Deus, através dessa, desse sobrenatural de Deus na nossa vida, no qual o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Então, não dá para viver sem oração. E o maior exemplo disso é o próprio Senhor Jesus, né? Veja que em momentos particulares, né, como lá no capítulo de número 5, né, capítulo de número 5 de Lucas, o Senhor Jesus, ele está em oração. No capítulo 5 de Lucas, nós temos também em momentos públicos, em meio às crises, né? Portanto, interceder pelos seus diante de Deus Pai fazia parte do ministério terreno do Senhor Jesus. E isso é muito significativo para nós, né? Porque, porque o maior exemplo que nós temos é Jesus, né? Jesus é o maior exemplo a ser seguido. Então, vamos dar uma breve pincelada nesses textos que foram citados. Vamos lá, Lucas 5. Nós não vamos ler todo o texto, mas vamos apenas observar esse momento.
Então, Lucas, capítulo de número 5, verso 16, nós temos aí, né, na cura do leproso, que diz, porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. No 6:12, nós também temos uma outra. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Né? Também Lucas 10:21, nós também temos outro exemplo da vida de oração de Jesus, capítulo 10, verso de número 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve, né? Um momento aqui de oração do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos lá no capítulo 22, versículo de número 39, 22:39, nós temos também outro exemplo que diz: "E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram." Né? E chegando ali, nós sabemos que ele vai fazer a oração. Então, todos esses exemplos mostram que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha sim uma vida disciplinada em questão da oração. Em João 17, nós temos a oração sacerdotal, né? Em que o Senhor Jesus, ele faz a oração por si mesmo, pelos, né, seus discípulos e por aqueles que ainda iriam crer nele, né, depois daqueles dias. Então veja que no capítulo 17 de João, ele diz: Jesus falou essas coisas, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Né? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pelos seus discípulos, manifestei teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E também, né, no finalzinho, Jesus rogando por todos, né, que ainda iriam crer. Verso 20 vai dizer: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Todas essas passagens, né, elas apontam para a grande realidade da, da vida de oração que o Senhor Jesus mantinha, né? Mesmo ele sendo Deus, sendo o Messias, né? Mas quando em condição humana aqui, Jesus ele utilizou dessa ferramenta todas as vezes, né, para interceder, para clamar por ajuda, para todas as situações da sua vida humana, Jesus ele teve essa disciplina de ter os seus momentos de oração com Deus. Isso é um grande exemplo para nós, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o ministério público, né? A obra sacerdotal de Cristo não ficou restrita à oferta sacrificial de si mesmo na cruz, né? Por isso que ele é o sumo sacerdote e ele também é o próprio sacrifício. É também uma obra sacerdotal intercessória no céu. Ele é o nosso sacerdote, não somente terreno, mas também celestial.
Cristo é o sumo sacerdote assentado, olha aí, assentado, assentado à destra do trono de Deus. O escritor aos Hebreus, ele destaca isso no seu capítulo de número 8, no verso 1 e 2. O escritor aos Hebreus, ele vai falar da seguinte forma: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Olha aí, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, o nosso sumo sacerdote Cristo, hoje ele está em posição de sumo sacerdote ao lado direito do Pai e intercedendo por nós. Ô, irmãos, que coisa gloriosa, né? Nós entendermos que nós servimos um Deus que ele está intercedendo por cada um de nós. Bom, descrevendo a obra expiatória, né, o capítulo 53 de Isaías, ele conclui profeticamente falando sobre a intercessão de Cristo, não somente em relação à redenção, mas também em relação à segurança da salvação. Esse é um dos capítulos mais belos das Escrituras, né? É a profecia que foi dada ao profeta Isaías 700 anos aproximadamente antes da vinda de Cristo. E o texto diz bem claro: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, a obra sacerdotal de Cristo, ela abrange todo o ofício, né, do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, ele era o quê? Ele era aquela figura que intercedia pelo povo, ele era aquela figura que fazia o sacrifício, né, ali no altar, para depois entrar na tenda, no tabernáculo e molhar as pontas do propiciatório para, né, pelo pecado do povo. Então, todo esse ofício sacerdotal, o Senhor Jesus hoje, ele pode ser considerado como nosso sumo sacerdote, que intercede diariamente por nós, como o sacerdote da antiga aliança fazia. A diferença do sacerdócio de Cristo e do sacerdócio, né, da tribo de Arão é que a tribo de Arão precisava fazer primeiro sacrifício por si mesmo, né? E Cristo não necessitou fazer nenhum tipo de sacrifício por si mesmo, porque ele não teve pecado. Então, a intercessão diante de Deus é um ministério bíblico e no Antigo Testamento, diversos exemplos. Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra, Jó intercedeu pelos seus filhos, né? Moisés intercedeu pelo povo de Israel, Davi intercedeu por seus filhos, Elias igualmente intercedeu, Daniel também intercedeu, Neemias também. Então, todas essas passagens, elas nos mostram, né, que o ministério da intercessão, ele já vem desde o Antigo Testamento, algo que o próprio Deus estabeleceu, né, no meio do seu povo, e principalmente na questão do Antigo Testamento para os sacerdotes. Bom, no Novo Testamento não é diferente, a intercessão fazia parte da vida da igreja. Nós vemos lá em Atos 12:15 que a igreja se reuniu para interceder pelo apóstolo Pedro, que estava preso, né? O apóstolo Pedro estava preso
E também nós temos lá a igreja de Antioquia intercedendo por Barnabé e Saulo, né, que estariam assumindo o ministério missionário. Nós temos também Tiago, né, ensina que os presbíteros da igreja devem interceder pelos enfermos, e Paulo pede que se faça orações e intercessões em favor de todos os homens, lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e no verso de número 1. Então, esse ministério nós ainda temos hoje, a igreja ainda tem. Todo cristão ele é chamado a ser um intercessor da sua família, a ser um intercessor pelos seus amigos, a ser um intercessor pela própria humanidade, pelo pecador, e, né, por diversas e diversas situações nesse mundo, nós somos chamados a ser intercessores. Eu tenho colocado no meu coração e sempre que eu oro, eu intercedo pelos pobres, pelos necessitados, pelos desviados, por aqueles que estão refugiados, né? Então, não falta motivo para sermos intercessores. E esse é um ministério que eu creio que Deus vai cobrar de nós também, né? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas são alcançadas de, com mais facilidade quando existe já uma intercessão, né? Porque como é que nós vamos tirar, né, das garras do inimigo, essas vidas se nós não manietarmos ele? E nós só conseguimos manietarmos, ou seja, prendermos, né, segurá-los, intercedendo por essas vidas que não têm Cristo, né, que não têm força espiritual para lutar contra as forças do mal. Então, a intercessão, ela é algo extremamente importante e assim como o Senhor Jesus Cristo, ele foi um intercessor e ainda hoje exerce como função no céu, como nosso sumo sacerdote ainda intercede por nós, nós temos a obrigação de também interceder, né, pelos enfermos, né, e por todas as pessoas que necessitam. Vamos ao próximo slide. Bom, as características da intercessão de Cristo. Veja aí, os quatro evangelhos narram a vida de Jesus. Os sinóticos, né? Os sinóticos são chamados sinóticos por conta que repercutem um mesmo ponto de vista. Descrevem os fatos a partir de um prisma muito semelhante. Mateus narra três fatos da vida de oração de Jesus. Subiu ao monte para orar, abençoou as criancinhas e dirigiu-se ao Getsemane. Marcos, além das citações de Mateus, apresenta Jesus se levantando de madrugada para orar. Já no Evangelho de Lucas, a vida de Jesus é inteira de oração. A vida terrena e ministerial de Jesus começou e terminou com orações intercessórias, bem como ensinos acerca da oração. Na ocasião do seu batismo, Jesus orou. Jesus procurava lugares onde pudesse orar sozinho, quando tinha que tomar decisões, né? Em Lucas 6, quando ele tinha que escolher os discípulos, né? Ele passou a noite orando, quando ele desceu do monte, ele já saiu escolhendo os seus discípulos. E ele orava antes de fazer perguntas que questionavam a convicção dos discípulos. No Monte da Transfiguração, né, texto muito conhecido, ele também estava orando. Após o período de oração, há um período dos apóstolos, ensinou a oração dominical, né? Ele vai ensinar, né, a oração do Pai Nosso, que é muito conhecido. Jesus orava em particular por seus discípulos. Jesus tinha predileção de orar no Monte das Oliveiras, quando da agonia da sua paixão, né? E na cruz também ele intercedeu dizendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, em sua prática de intercessão, Jesus apresenta três características principais,
na terra e no céu. Constância. Olha aí, Cristo não somente ofereceu um sacrifício suficiente para nossa salvação, como está diante de Deus por nós o tempo todo. A autoridade, como sumo sacerdote, Jesus pode, com a autoridade de seu sacerdote, interceder diante de Deus. E eficácia, né? Ou seja, a intercessão de Cristo pelo seu povo não falha porque está baseada em sua obra, né? Em sua obra expiatória. Bom, os alvos da intercessão de Cristo. Boa parte dos cristãos só consegue enxergar a obra da redenção, olhando para o nascimento, a vida e morte e ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, né? Porém, veja aí, porém, essa parte do plano redentivo, que foi por ele consumado e encerrou seu ministério como homem, continua no céu quando foi exaltado por Deus, né? Nós temos aí Filipenses capítulo 2, né, que fala do esvaziamento da doutrina da quenosis, do autoesvaziamento de Cristo. E por esse autoesvaziamento, o texto vai dizer pelo que Deus o exaltou soberanamente acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, para a glória de Deus Pai. Portanto, o ministério terreno de Cristo vai de seu nascimento até a sua ascensão e exaltação. Foi um evento histórico que não se repete. O ministério de intercessão de Cristo, porém, continua desde que voltou para o céu. Essa intercessão de Cristo por sua igreja também é para que todo o esforço dos membros do seu corpo e sua obra seja recebido por Deus. Ou seja, ele está diante de Deus intercedendo por nós, como o apóstolo São Paulo vai dizer ali, né, no texto de Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 27. Bom, agora nós vamos ver a questão da volta, né? Uma, o Antigo Testamento fala muito sobre a volta de Cristo, ou seja, Cristo voltará. Então, o plano da salvação tem início, como nós vimos durante os nossos estudos, é antes da fundação do mundo. Tem um meio, né? A plenitude dos gentios. E tem um fim, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja e julgar o mundo com justiça. Olha aí, Atos 17:31. Vai dizer assim: Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 31. Veja, uma coisa interessante e que nós não podemos negar é a questão da volta de Jesus, né? Nós temos em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, profecias, profecias que mostram, né, que revelam, que traz à ciência humana ou à consciência humana, principalmente do povo de Deus, que Jesus, ele foi para o céu, mas ele vai voltar. E esse tema, ele é o tema primordial para nós. Por quê? Porque é a grande verdade do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, né? Foi para o céu
e ele irá voltar. Então, esse é um dos pilares, né, da crença evangélica, da crença cristã, a volta de Jesus Cristo. Então, vejamos, a segunda vinda de Cristo é certa e faz parte da esperança da sua igreja, pelas mesmas escrituras, nas palavras do próprio Jesus que disse: Passará o céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele, Cristo, está voltando. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o apóstolo Pedro diz, né? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, Cristo voltando para a sua igreja. O capítulo de 24 e 25 de Mateus, que é chamado Sermão Escatológico ou Sermão Profético, Jesus fala sobre os sinais que seriam indicativos da proximidade do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, da segunda vinda em glória e do fim dos tempos, né? Um, um dos sermões mais, né, marcantes dentre todos os que Jesus proferiu no seu ministério terreno, o sermão profético ou escatológico de Mateus é um dos mais importantes. É interessante que esse sermão ele é desencadeado por conta de duas perguntas, né, dos discípulos ao Senhor Jesus. Ele tem início, né, o sermão profético, no capítulo 24, quando Jesus, no capítulo 23 de Mateus, no verso 37, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Veja, Jesus está profetizando aqui que o templo seria destruído. E quando eles saem, né, de Jerusalém, indo para o monte, né, o capítulo 24 vai iniciar assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Por quê? Alguns minutos atrás ele tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos, curiosos para saber, né, sobre isso, eles mostram o templo, né? Dizem assim: "Ó, Senhor, você acha que Deus vai destruir esse templo maravilhoso?" E aí Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Não, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas. Uma, que sinal haverá da tua vinda? Dois, e do fim do mundo? Três. E a partir dessas três perguntas, né, é desencadeado o que nós chamamos de sermão profético ou sermão escatológico. Bom, Cristo voltando em glória. O evento do arrebatamento é a retirada da igreja da terra. É a segunda vinda em glória para resgatar o povo de Israel, né? São acontecimentos distintos. Ah, bom, vamos lá. Deixa eu ler novamente para a gente entender. Ó. O arrebatamento da igreja e a retirada da igreja da terra e a segunda vinda em glória para resgatar o povo de Israel são eventos distintos. Então, o arrebatamento é um evento, né? E o resgatar o povo de Israel é um outro acontecimento separado. São dois acontecimentos separados entre si, não são a mesma coisa, tá? E a gente entende isso quando a gente lê o livro do profeta Zacarias, né? Zacarias, no seu capítulo 12, ele vai mostrar uma profecia que fala sobre essa questão. No verso 10 diz assim:
E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, esta visão é a visão da segunda vinda de Jesus, né? Só que não para buscar o povo de Israel, mas para buscar a igreja. Então, veja, Cristo voltando, Cristo voltando para reinar. O Cristo que um dia veio aqui na Terra para realizar a expiação da alma humana, voltará para buscar a sua igreja, salvar o remanescente de Israel e estabelecer o milênio para julgar o mundo com justiça. Então veja, Jesus virá arrebatar a igreja. Então, o próximo evento, né, no futuro, no plano do futuro de Deus, é a bendita esperança do crente de ser arrebatado para encontro com Jesus nos ares. Como diz, né, o Paulo a Tito dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, né, que também faz parte desse sermão escatológico. Então, como eu mostrei, as perguntas dos discípulos foram três: quando se sucederá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E outra questão importante é quando Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, né? E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esse corpo atual que nós temos não vai entrar no céu, não tem como. Mas nós receberemos um corpo transformado para podermos entrar nos céus. E aí nesse momento é que nós estaremos é, sendo, recebendo este perdão, e estaremos aptos a entrar, né, no reino de Deus. E Cristo voltando, ele volta para reinar, né? O seu reinado será sem fim. O texto de Hebreus 1:8 diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. E ainda, né, o Salmo 145:13 vai dizer: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. E o livro do Apocalipse, falando do reino milenial, que é o primeiro, né? Porque funciona assim: primeiro teremos o arrebatamento, né? Depois, quando o arrebatamento é feito, se inicia o período milenial, que é 1000 anos de Cristo reinando na terra. Olha, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que parte na primeira ressurreição tem parte na primeira lição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, esse é o chamado reinado de Cristo, né? Ele vai reinar por 1000 anos, tá? Então, quando esse reinado terminar, que de 1000 anos, que o anticristo, né, se levantar contra aqueles que creem em Deus, o que que vai acontecer, né? Quando ele estiver reunindo as nações para ir contra Israel, vai acontecer
o quê? O julgamento final. Porque quando eles forem atacar Israel para destruir Israel, é a hora que o Senhor vai voltar para livrar Israel e aí acontecerá o juízo final. Quando as pessoas, né, de todas as épocas e lugares da terra estarão diante de Deus para darem conta das suas vidas, como diz o texto de Apocalipse, que diz assim: "Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então, esse, né, será o final de todas as coisas. E a partir daí, né, o que já acontecerá é o que descreve o texto de Apocalipse capítulo 22. Novos céus e nova terra em que habitarão somente a justiça. E lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá nada das coisas que houve nesta vida, nesta história, nessa primeira história da criação de Deus da humanidade. Ali já é parte do novo mistério. Como vai ser? De que forma vai ser? A Bíblia não destaca. Ela destaca apenas que não haverá nada das coisas ruins que ocorreram nesta primeira criação de Deus. Então, daí para frente, que nós chamamos de eternidade futura, está nos aguardando as revelações, e essas revelações que nós receberemos nesse momento da história não será uma revelação escrita, mas será uma revelação vivida propriamente diante de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que essas palavras, esses ensinamentos acerca da doutrina de Cristo, elas possam cada dia mais fortalecer o nosso coração, nos ajudar a cada vez mais compreender esse plano tão maravilhoso da salvação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e que vocês possam tirar grandes lições para a vida de vocês e também para o ministério. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima. Fiquem na paz.